Estas imagens que você vê aí são imagens interessantes, gravadas às 4 horas desta madrugada. Bom dia, são 11 horas 33 minutos. Você que está na RIC, no canal 9.1, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela audiência. Você que está no YouTube também, a gente estava conversando agora há pouco com a galera que está no YouTube, um pouquinho antes de começar o programa, abre a nossa live lá no YouTube. Você também está convidado um pouquinho antes, 2, 3 minutos antes, a acompanhar a gente ali, que a gente já vai dando uns spoilers para você, tá? Aqui, ó o casal, que parece não ser um casal de moradores de rua. Aparentemente não. E esse casal seria autor de um furto na região sul da cidade. O casal teria entrado em uma empresa ali localizada para furtar fios. E a gente vê que a mulher tem uma conversa ali com a pessoa que está no carro. Não sei se é chegado, se também faz parte dessa mesma gangue aí, quem que era aquela pessoa. Mas essas imagens estão sendo averiguadas. E o Moisés Salema está conosco para nos dar mais detalhes a respeito do que aconteceu. Ó, essa aqui é a imagem ao vivo, tá, Fê? Olha o estrago que os caras fizeram. Ô Moisés, pelo jeito a empresa está sem energia elétrica, não está funcionando hoje. Bom dia. Tá. Bom dia, viu, Camargo? Bom dia para você, para quem está acompanhando o Balanço Geral. Exatamente, a empresa é uma empresa que trabalha com móveis e está fechada, né? Sem energia, não tem como o pessoal seguir atendendo. O responsável chegou aqui agora há pouco, abriu aqui para poder atender o pessoal de uma terceirizada da Copel que veio fazer uma vistoria dessa situação. A gente consegue perceber, né, Camargo, que eles conseguiram, inclusive, ó, cortar o cabo, que é um cabo bem grosso, é quase da grossura do meu dedo esse cabo aqui de energia. Eles conseguiram romper esse cabo e não só aqui, mas eles também romperam o cabo lá no alto do poste. O ramal que vem da rua, que vem da Copel para até esse barracão, para essa empresa, eles romperam e todo o cabeamento, todo o fio que estava dentro do conduíte aqui, que desce do poste até a caixa de energia, foi levado por essas pessoas, por esse trio, né? Por que trio? Nas imagens a gente consegue perceber um casal. Tem um homem e uma mulher que se aproximam aqui pela calçada, chegam até aqui perto do quadro de energia. A gente não tem uma imagem clara que mostra eles aqui no quadro de energia, mas nós temos uma imagem de um vizinho que consegue pegar ali o momento em que eles passam pela calçada. Num determinado momento, depois que esses fios eles já são furtados, eles já são cortados, a gente consegue ver que um carro branco, aparentemente um carro branco, para bem em frente ao estabelecimento. Nós estamos na marginal da PR-445, logo ali do outro lado, para as pessoas de casa se situarem, tem o IDR, né, onde era o IAPAR. Então esse carro estaciona aqui na calçada e o casal, o homem e a mulher, eles saem em direção a esse veículo e logo na sequência eles fogem do local com esses cabos que foram furtados. Eu vou conversar agora, Camargo, com o Osni, que é o responsável por essa loja, uma loja que trabalha aqui com móveis. Osni, bom dia. Queria saber de você, como que vocês ficaram sabendo desse furto? Foi na hora que vocês chegaram aqui na loja e não tinha mais energia? Alguém viu e ligou para vocês? Como que foi? Não, cheguei agora cedo para abrir a loja, que eu abro a loja às 8 horas, né? Aí na hora que eu cheguei, que eu encostei o carro, já vi esse estrago aí, entendeu? Vieram um casal pela imagem que o vizinho puxou ali, pela câmera. Eu vi que era um casal para um carro branco e um casal que chegou aqui, mas não dá para ver a imagem da hora que eles estavam cortando o fio, entendeu? Cheguei aqui, cortaram o fio, levaram a fiação toda embora e ficou esse prejuízo aqui para a gente da loja, entendeu? Entrei em contato com o pessoal do escritório e vai vir um eletricista aqui, a gente vai fazer a religação novamente, né? E fiquemos no prejuízo aí. Osni, além do prejuízo do cabo que foi levado, que vocês vão ter que substituir, e a gente sabe que isso não é barato, tem o prejuízo ainda da loja ficar fechada, não tem como atender aí sem energia. Sim, eu estou com os computadores tudo desligado, né? A gente depende do computador para trabalhar, sem energia na loja, né? Inclusive estava a loja fechada até agora, porque não tem nem como abrir a loja. E para atender os clientes, entendeu?
Então é um prejuízo na parte de vendas e prejuízo que a gente vai ter de pagar para a parte elétrica e do eletricista para fazer todo esse trabalho aí. Osni, é a primeira vez que acontece esse tipo de situação por aqui? Você já presenciou outros furtos, outros roubos aqui na região? Assim, aqui já aconteceu de que a gente coloca móveis para fora no showroom, já aconteceu de roubar cadeira e a gente não conseguir correr atrás e pegar, né? Já aconteceu de levar isso aí, mas graças a Deus aqui dentro da loja nunca aconteceu. A primeira vez que aconteceu aqui na parte elétrica da loja. Apesar de ser a primeira vez, fica aquela sensação de insegurança e aquele receio de outros furtos, né? Sim, inclusive aqui costuma gente dormir aqui, inclusive semana passada eu cheguei aqui, fui pedir para a pessoa levantar e arrumar as coisas deles e ir embora, né? Então é um perigo até para gente, que de repente a pessoa está armado, está com uma faca e agredir a gente. Então já acontece várias vezes das pessoas virem dormir aqui, entendeu? Por ter esse tapete aí na frente da loja e eles acabam vindo dormir aqui. Mas a parte de roubo de fio foi a primeira vez. Você tem uma noção já de quanto vai ficar esse prejuízo aqui? O eletricista já chegou a passar algum orçamento para você ou você ainda não sabe? Eu estou esperando o eletricista vir aqui para passar o orçamento, né? E acho que não vai ficar muito... Tem a parte de fio, tem a parte de mão de obra, né? Vai ficar bem um pouquinho caro aí. Barato não vai ficar? Barato não vai ficar um prejuízo até bom. Obrigado, viu, Osni? Ô, Camargo, eu queria chamar a atenção de uma outra coisa. Eu vou ver se a gente vai conseguir mostrar aqui, porque está um pouco longe, acho que a gente não consegue mostrar. Mas em outros pontos aqui, em outras empresas, a gente consegue ver. No momento em que nós estávamos vindo para cá, eu percebi isso. Como está longe, a gente não consegue mostrar. Mas alguns empresários, eles colocaram aquela serpentina em volta dos postes para evitar esse tipo de roubo, para evitar esse tipo de furto. Mais abaixo ali tem outras empresas aqui, tem vários barracões e alguns eles chegaram a fazer esse tipo de coisa, né? De colocar essa serpentina para tentar minimizar, então, esses furtos, porque é muito simples para esses criminosos. Eles escalam o poste, cortam o cabo de energia, correndo o risco, claro, de um acidente e levam os fios com a maior facilidade do mundo, né? E é aquela coisa, né, Camargo? Se é um trabalhador, se é um eletricista fazendo um trabalho, era perigoso tomar um choque, tomar uma descarga elétrica e até morrer, né? Mas essas pessoas parecem que sabem o que está fazendo e faz de um jeito que não acontece nenhum tipo de acidente. Ó, a gente está chegando aqui pertinho de um desses exemplos que eu acabei de citar. São 2 postes do padrão de energia aqui de uma fábrica e, ó, serpentina de baixo até em cima para justamente evitar esse tipo de furto, para evitar esse tipo de atitude dos criminosos. Ó, tem a serpentina já pegando aqui os 2 postes, tanto de uma empresa quanto da outra, e vai até lá em cima. Então, para o cara vir aqui para tentar cortar esse cabo, vai dar um pouco mais de trabalho. Logo aqui embaixo tem outro também que está bem parecido. Na loja de baixo também, o pessoal colocou a serpentina para evitar esse tipo de furto, viu, Camargo? Mas é o tipo de atitude que o empresário tem que ir tomando para poder evitar esse tipo de furto, para evitar esse tipo de prejuízo. Porque a gente sabe, né, que o Osni agora vai ter que investir novamente no cabeamento, né, no padrão de energia, que a gente sabe que não é barato, vai perder ali o dia de trabalho, porque a loja está fechada, vai ficar com aquela sensação de insegurança e muitas das vezes também vai ter que investir um dinheiro que até então ele não investiria num sistema de segurança ou numa gambiarra como essa aqui para evitar futuros furtos, né, Camargo? É bem isso, né, cara? O empresário tem que comprar esse troço aqui, ó, essas coisinhas aqui, amigo, essas pontinhas aqui, isso aqui corta feito um trem, viu? É isso aqui que eles colocam principalmente no alto das penitenciárias para os presos não conseguirem escapar. De primeiro era aquele arame farpado, né? Agora inventaram esse troço aí, ó, uma faca isso, ó. Olha o jeito que é isso. Parece uma gilete, né? Se pegar nessa parte fininha aqui, então, aqui já taia. Se pegar aqui, então, vixe Maria, aí que corta e corta bonito mesmo, né? Mas se o empresário não fizer isso aqui, como é que ele vai fazer?
para segurar os ladrões que infelizmente entram nos nossos estabelecimentos. Você tem que levantar cedo, chegar na sua loja, encontrar o cara dormindo lá, pedir para o cara, oh, por favor, o senhor pode se levantar daí que nós precisamos limpar, porque às vezes eles fazem o número 1 e o número 2 na porta do seu estabelecimento. Você tem que ter estômago para isso, tem que ir lá e catar o que eles deixam lá. E depois disso, saem assim, ó. Aí o Osni falou assim, né? Não dá para ver o momento em que eles praticam furto. Mas um detalhe interessante chamou-nos a atenção. Olha essa imagem aí. O que é isso que esse cara tá levando? Não dá para ver eles furtando, né? Mas ele chega com ela, os dois conversam, as imagens são claras para isso, né, amigo? E aqui ele sai carregando um objeto. O que é esse objeto aqui? Seria uma corda? É um bambolê para ele ficar fazendo? Ou é o fio que o Osni teve o prejuízo? Olha só como é que a situação está. Infelizmente, desse jeito que os marginais fazem, viu, amigo? Aí o cara leva não sei quantos quilos de cabo, ele retirou aqui, né? Porque aqui vai ter que queimar esse cabo, vai ter que vender esse cobre, eu não sei quanto de cobre ele vai conseguir nisso aqui, quanto de dinheiro ele vai conseguir nisso aqui. Mas você pode ter certeza, o prejuízo que o Osni está tendo lá, só de ficar com a loja dele parada durante esta manhã, já é grande, viu? E aí você ainda tem também a reposição desse material para poder fazer, para poder voltar a trabalhar. E nós temos que produzir para pagar impostos caros que a gente paga nesse Brasil, né? Olha como é que o empresário tem que fazer, bichão. Se você não quiser ter o cara dormindo lá embaixo da tua marquise, você tem que colocar grade no teu estabelecimento. Essas aqui ainda são fininhas, viu? Se eu fosse o proprietário, eu colocaria uma grade mais grossa aí, viu, amigo? Porque senão os caras não são fracos não, viu? Ô Moisés, parece que tem mais lambança. Ah, esse aí já colocou um metalon, esse aí já tá mais, né? Mais difícil dos caras entrarem. Não é que vai impedir, mas é um pouco mais difícil. Tem lambanças de todo jeito, aí o empresário tem que ficar inventando para poder evitar os furtos, né, Moisés? Exatamente, Camargo. Aqui, inclusive, o pessoal instalou aqui uma grade bem alta. Acima da grade ainda colocaram uma cerca elétrica para tentar evitar, então, essa atitude, né, dos criminosos, para evitar e dificultar o máximo possível deles entrarem no estabelecimento ou tentarem, então, furtar alguma coisa. Vou pedir para o Juninho descer aqui, que enquanto ele estava mostrando a grade, eu estava observando um outro poste aqui, ô Camargo. E pelo visto, eu acho que essa não foi a primeira visita desse tipo de criminoso, não. Se a gente olhar no alto desse poste aqui, a gente consegue perceber alguns cabos de telefone que foram picotados. A gente, claro, não sabe se foi a empresa de telefonia que veio aqui e cortou ou se foi a ação de criminosos, mas logo aqui embaixo tem cabos de energia de um outro poste que também está picotado, ó, aqui em frente a essa fábrica. Outra grade, né? O pessoal acabou instalando as grades aqui, perde ali aquele estacionamento para o cliente, mas eles fecham para poder evitar esse tipo de problema. Eu vou pedir para o Juninho mostrar aqui, ó, no alto desses dois postes, ó, alguns cabos enrolados ali e o cabo de energia do ramal está cortado também, ó. Então, assim, é uma situação bastante complicada, Camargo. É prejuízo atrás de prejuízo para o empresário que só quer trabalhar. Infelizmente é assim, né, amigo? Você tem câmeras, você tem... Mas não adianta. Os bandidos entram do mesmo jeito, arrombam do mesmo jeito. E pela situação deles ali, porque o noiado de rua, esses ladrões que vivem nas ruas, que ficam falando assim, são pessoas em situação de rua. Não, são ladrões que acabam praticando furtos e que, infelizmente, perambulam pelas ruas, moram em Mocós. Eles usam roupas, vestes diferentes dessas aqui, né? Isso aqui não dá impressão, assim, aparentemente, pelas câmeras, não dá impressão que sejam moradores de rua. Quem são esses dois? E se eles não são os ladrões que levaram esses fios, se aquilo que o cara estava carregando ali na imagem que nós paramos no ar aqui é um bambolê, eles têm que aparecer e se identificar para a polícia, porque a polícia está no vácuo desses dois, viu? A polícia está tentando identificar esses dois e quer saber do carro também. Qual é a participação da pessoa que está naquele carro? Será que ela também tem participação? Será que ela parou ali para conversar com essa senhora, para pedir uma informação? Para quê? Para que será?